Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Eu sou o babaca por expulsar minha irmã e seu filho da minha casa? Eu, 35, sou um pai solteiro de 3 meninos, 10, 7 e 3. Sua mãe morreu no ano passado devido a câncer de ovário. Foi um ano difícil, para dizer o mínimo. Minha irmã se divorciou há 6 meses e temporariamente se mudou para minha casa com os meninos. Ela tem um filho, meu sobrinho, 9, que fica conosco a maior parte do tempo. Meu sobrinho e meu filho de 10 anos não são os melhores amigos, mas até agora eles se davam bem, exceto por algumas provocações de ambos os lados. Há algumas semanas, meu filho de 10 anos começou a me dizer que seu primo estava o intimidando e sendo maldoso com ele. Ele o chamava de nomes, empurrava-o, pegava seus videogames, etc. Falei com minha irmã várias vezes e disse a ela para conversar com seu filho. Conversamos com os meninos juntos e as coisas se acalmaram. Ontem foi o aniversário de 3 anos do meu filho mais novo, então toda a minha família estava aqui, incluindo a família da minha falecida esposa. Foi extremamente emocionante para todos, pois foi o primeiro aniversário desde que minha esposa se foi. Os meninos, de 10 e 9 anos, começaram a brigar novamente e pedi a ambos que se acalmassem e se comportassem. Meu filho começou a chorar e me disse que seu primo o provocou dizendo que ele não tem mãe. Fiquei com a voz embargada e perguntei a meu sobrinho se isso era verdade, e ele disse que sim, mas que sentia muito. Pensei em conversar seriamente com ele e com minha irmã após a festa, então apenas disse a ele que o que ele disse foi realmente terrível e que ele não pode dizer isso de novo. Confortei meu filho e voltamos para a festa. Antes de cortarmos o bolo, minha irmã veio gritando comigo, dizendo que eu não tinha o direito de disciplinar seu filho. Eu disse a ela para deixar isso para mais tarde, que conversaríamos depois, mas em vez disso ela disse, além disso, ele está certo, as crianças precisam de uma mãe. Nesse momento, meus olhos se encheram de lágrimas e ela apenas disse, viu, até está te transformando em um fraco. Meus sogros estavam chorando, eu estava emocionado, as crianças estavam chateadas, foi terrível. Eu disse a ela para parar e nos deixar, a mim, aos meninos e à família cortar o bolo e que falaríamos à noite. Ela disse, escute, nós dois perdemos nossos cônjuges, mas pelo menos eu sou uma pessoa normal. Ela saiu furiosa. Após a festa, disse a ela que ela tinha 2 dias para juntar suas coisas e sair. Ela está me suplicando para não expulsá-la, porque ela e seu filho ficarão sem ter onde morar. Sou um idiota por expulsá-la? Eu li alguns de seus comentários sobre sua esposa. O que mais me emocionou foi o que você disse sobre como você é o último elo entre seus filhos e a esposa. Seus planos de contar a eles tudo o que você se lembra sobre ela e como ela era incrível. Eu não consigo parar de chorar. Sinto muito mesmo por sua perda. Sinto muito mesmo por seus meninos. Sou uma completa estranha da internet, mas mesmo assim sinto o amor que você tinha por ela. Muito obrigado. Ela era uma pessoa absolutamente espetacular e tenho sido o homem mais sortudo do mundo por ter passado todo esse tempo com ela. Estive com ela por metade da minha vida e ela me deu meus lindos meninos. Eu a amo até a morte. Meu coração se parte por meus meninos, porque sei que a ausência dela está moldando e impactando eles de maneiras que não posso prever ou mudar, mas vê-los crescendo e se tornando pessoas boas, gentis e compassivas, assim como ela era, me mantém em frente. A atualização. Minha mãe concordou em receber minha irmã temporariamente e meu sobrinho ainda vai para a casa de seu pai, porque agora o pai dele diz que não vai deixar minha irmã estragar a vida de seu filho. Quero agradecer a todos pelas palavras gentis e todo o amor e apoio. Também para todos que compartilharam sobre perder um ente querido, sinto muito mesmo por sua perda. Meu sobrinho deve partir amanhã de manhã, minha mãe vai pegar minha irmã logo naquela hora, e meus sogros vão trazer meus meninos de volta à noite. Faremos uma pequena comemoração pós-aniversário para o meu filho mais novo quando eles chegarem, apenas eu, os meninos e meus sogros. Apenas um pouco de sorvete, ele disse que prefere a torta, e alguns desenhos animados. Um dia de cada vez. Eu seria uma babaca se rejeitasse o presente do meu marido? Meu marido, 28, e eu, 27, fazemos aniversário na mesma semana. Eu dou muita importância aos aniversários, então para o aniversário do meu marido, sempre faço uma grande comemoração, e ele também costuma fazer um bom trabalho com o meu aniversário na maioria das vezes. Não espero que ele faça o mesmo nível que eu faço, pois sei que me esforço bastante.
Para o aniversário do meu marido este ano, organizei uma grande festa para ele. Pessoas vieram de outros estados, contratei um serviço de buffet e foi muito divertido. Também gastei muito dinheiro e tempo nisso. Planejei por meses. Também comprei um presente muito legal para ele, algo que ele certamente irá usar. Ele mostrou para todos na festa porque realmente ficou perfeito, risos. Então, chegou o dia do meu aniversário. Acordei e ele estava jogando golfe. Depois, ele chegou em casa e me contou o plano para o meu aniversário, ir a uma padaria e a uma livraria. Eu estava morrendo de fome, então fomos tomar um brunch primeiro. Depois, fomos à livraria, mas eu deixei meu cartão de crédito no trabalho, então não tinha dinheiro e pedi a ele para comprar um livro para mim de presente, e ele inicialmente disse não, mas acabou cedendo. Depois, fomos à padaria e peguei um café e algumas guloseimas. Era um lugar onde você se serve, e toda vez que pegava algo, ele ficava irritado com o custo e fazia comentários. A padaria não era cara. O preço médio dos itens era de 2 a 3 dólares. E eu peguei 3 itens, risos. Também pegamos uma fatia de bolo para dividir. Eu fui ao banheiro e, quando voltei, ele já tinha comido a maior parte do bolo. O dia foi bem agradável, mas eu estava um pouco triste pela falta de esforço e pelas reclamações constantes sobre o custo das coisas. Agora é um bom momento para mencionar que não temos absolutamente nenhum problema com dinheiro. Então, ele menciona meu presente de aniversário. Eu fui muito clara sobre o que queria de presente, ingressos para o meu artista favorito. E não é a Taylor Swift. Eu disse isso a ele umas 5 vezes. Você poderia conseguir lugares muito bons por cerca de 60 a 70 dólares por pessoa. Então ele me diz que vou ganhar meu presente na sexta-feira, e que é um evento e ele quer manter a surpresa. E a sexta-feira é o dia do show, então eu fiquei super animada esperando pelos ingressos. Bem, resumindo, eu descubro que meu presente é assistir a um jogo de beisebol. Imediatamente, fiquei irritada porque eu odeio beisebol, desculpe, fãs de beisebol. Todo mundo sabe que eu odeio beisebol. E ele também odeia. Eu preferiria não ganhar presente nenhum a ter que fingir que estou gostando de assistir a um jogo inteiro de beisebol. Atualização. Eu não ia fazer uma atualização, mas minha postagem original recebeu muito mais comentários do que eu esperava, então aqui está. Primeiro, uma explicação. Meu marido não me disse que o presente era um jogo de beisebol. Ele mantém uma lista de lembretes, e enquanto eu estava limpando, vi um lembrete que dizia, meu nome, presente de aniversário, comprar ingressos, jogo de beisebol. Então eu assumi que era um jogo de beisebol. Outra coisa que quero acrescentar é que eu amo surpresas. Essa é a razão pela qual tudo em torno do meu aniversário foi mantido em segredo, porque meu marido sabe que adoro a antecipação. Enfim, ele mencionou isso hoje à noite, e finalmente pedi para que ele me dissesse o que é a surpresa. E não era um jogo de beisebol, risos. É uma atividade de aventura que eu estava querendo fazer há muito tempo, estou sendo propositalmente vaga porque este é um perfil temporário. Pense em paraquedismo ou bungee jumping. Também inclui um jantar no meu restaurante favorito. É um encontro muito caro para nós, pois custará mais de $1.000. E, apesar de eu querer muito ir ao show, isso supera em 100. A razão do lembrete mencionar beisebol é porque a atividade não é realizada quando há um jogo. Também mencionei meu aniversário real, e ele pediu desculpas por isso. Ele me disse que estava tão focado em planejar a surpresa e em mantê-la em segredo porque sabia que isso é o que eu iria querer, que não percebeu que eu queria que ele planejasse algo para o meu aniversário de fato. Ele correu e simplesmente escolheu algumas das coisas que eu gosto de fazer. Ele também se desculpou por ter ficado muito focado nos custos e explicou que estava preocupado por causa do preço do presente de verdade. Não temos problemas financeiros, mas seguimos um orçamento que fazemos juntos, e também estabelecemos limites para quanto gastamos em presentes e feriados. Tenho certeza de que muitas pessoas ainda vão chamá-lo de horrível e egoísta, mas foi realmente um caso de ele tentar planejar uma surpresa divertida para mim e mantê-la em segredo porque sabe que é o que eu gostaria, e eu fazendo suposições e não me comunicando, e ele não se comunicando por causa da surpresa. Bem digno de uma comédia adolescente. Não consigo fazer com que minha esposa entenda minha situação financeira e isso está me esgotando emocionalmente. Eu escolhi desabafar como categoria porque isso é principalmente um desabafo e me pareceu a melhor opção, mas eu não me importaria com conselhos se alguém tiver experiências para compartilhar. Também,
Aviso que sim, eu entendo que o casamento e o orçamento são uma via de mão dupla e que preciso ser mais firme em relação às nossas finanças. Estou desabafando mais sobre o quão difícil é fazer minha esposa seguir os orçamentos que estabelecemos do que reclamando sobre a incapacidade de criar um orçamento. Eu não quero tratá-la como uma criança, bloquear meu cartão ou pedir para ver recibos toda vez que ela sai para fazer compras ou algo do tipo. Eu, 30, não consigo de forma alguma fazer minha esposa, 32, concordar comigo em relação às finanças e isso me deixa absolutamente enlouquecido. Isso tem sido um problema há anos, e não importa o que eu diga ou tente fazer em relação ao orçamento, sempre parece desmoronar e acabamos lutando para fechar as contas, com dificuldade. Ela cresceu em uma situação de pobreza real, absoluta, passou por situações de moradia instável desde muito jovem e se lembra disso, e é por isso que me espanta que ela não tente segurar mais os gastos. Nós temos nossos próprios filhos e eu sei que ela não quer isso para eles, mas não entendo onde está a desconexão entre ela reconhecer que precisamos ser mais econômicos e ela gastar dinheiro com coisas que não precisamos. Antes de toda a loucura da inflação nos últimos anos, não era tão ruim. Era irritante, com certeza, mas não ameaçava nosso estilo de vida. Agora estamos equilibrados de forma tão precária na corda bamba que isso começou a me estressar a níveis insalubres. Não podemos viver como vivíamos há 4 anos e eu não consigo fazê-la entender o quão frugais precisamos ser. Diga às suas amigas que não podemos tomar sorvete na sorveteria chique depois de ir à praia. Não podemos gastar gasolina para dirigir 45 minutos até o aquário e depois comprar ingressos. Estes últimos meses têm sido especialmente difíceis e estas últimas semanas ainda mais. Tive que fazer um empréstimo contra minha previdência para não ficarmos sem moradia. Pedimos emprestado centenas de dólares da minha mãe e irmã, e mais de $1.000 de uma das amigas dela para ajudar a pagar o aluguel e as contas desde maio. Mas ela ainda compra de 2 a 3 cervejas IPAs grandes na loja de conveniência quase todas as noites, e passa por 2 a 3 carteiras de cigarros toda semana. No mínimo, ela gasta $150 por mês nesses vícios, e no máximo são quase $300. Ela acabou de ganhar alguns ingressos VIP gratuitos para uma festa para a qual uma de suas amigas a convidou, e ela quer ir. Eu quero que ela vá, quero que ela se divirta e faça coisas felizes com suas amigas e se sinta adulta e independente. Eu sei que ela precisa disso, dona de casa, trabalha meio período em casa e faz entregas como Uber Eats à noite. Não sou um idiota, quero que ela vá. Mas ela quer ir e comprar uma roupa nova para a ocasião e quer dinheiro para as bebidas enquanto estiver lá, e devemos quase $2.000 a familiares e amigos que nos ajudaram a fechar as contas no mês passado, e ainda nem sei como vamos fechar as contas este mês. Minha mãe e minha irmã me convidaram para ir ver Oppenheimer na noite do lançamento com elas, de graça, elas pagariam o meu ingresso, e eu recusei para que minha esposa pudesse fazer entregas do Uber Eats naquela noite. Sou um grande fã de história e realmente quero ver esse filme, especialmente em IMAX, como elas me convidaram para ver, mas coloco nossas finanças e nossa família em primeiro lugar, como sempre faço. Sempre há algum motivo emocional ligado aos gastos e eu acabo me sentindo um idiota por sequer mencionar, ei, talvez não devêssemos. X. Fazemos o orçamento, e quero dizer o mínimo absoluto, apenas. Isso manterá as luzes acesas, um teto sobre nossa cabeça e gasolina nos carros no orçamento, e ainda assim acabamos no vermelho. Bem, temos que descobrir de onde virão esses $200 para fazer isso funcionar, e ela ainda quer gastar dinheiro extra em coisas que simplesmente não precisamos, e eu não aguento mais e não sei o que fazer. Não quero viver assim para sempre. Sinto o estresse no meu estômago. Às vezes dói no meu abdômen. Edição. Uau, isso explodiu. Para os recém-chegados, já que as pessoas estão curiosas, depois dos impostos, entre os dois, ganhamos cerca de $5.000 por mês. Eu ganho de $3.400 a $3.800 disso. Depois dos impostos, em relação à contribuição dela, não está contando os impostos de final de ano que teremos que pagar por causa do dinheiro que ela recebeu do Uber Eats, e ela precisa gastar parte do dinheiro que ganha com isso em gasolina. Obrigado a todos pelas respostas. Não consigo acompanhar todas, mas estou lendo o máximo que posso. Eu tinha um parceiro que fazia isso conosco, efetivamente nos deixando sem dinheiro aos poucos. Finalmente concordamos em ter uma mesada. Uma conta conjunta e 2 contas pessoais. O dinheiro era dividido em cada conta a cada salário e pronto. Tudo pessoal saía disso, que para ele eram energéticos, cigarros, jogos de videogame, etc. Se ele não tinha dinheiro para os cigarros uma semana antes do pagamento, era problema dele.
Foi ótimo porque o forçou a lidar com seus próprios gastos e tirou de mim a pressão de ter que correr para cobrir os custos dele. A conta conjunta ficava em casa e só era usada para despesas conjuntas, como compras de supermercado e contas. E não, ele não podia enfiar os vícios dele no orçamento do supermercado. Tenho certeza de que ele fazia isso ocasionalmente, mas, no geral, as contas separadas realmente nos ajudaram a controlar nossos gastos. Atualização. Embora eu saiba que temos um longo caminho pela frente, conversei com minha esposa ontem à noite e foi um sucesso a curto prazo. Acho que nossa conversa teve o melhor resultado possível. Quero agradecer a todos que compartilharam suas histórias, experiências e conselhos. Eu realmente aprecio todos que dedicaram tempo para tentar ajudar. Desculpe por não conseguir responder a todos, foram muitas mensagens. Falamos sobre tudo. O trauma dela da infância, o hábito de beber, o vício em cigarros, nossas finanças, os empréstimos de dinheiro, nossos filhos e nosso futuro juntos, ou não. Houve choro, abraços e pedidos de desculpas de ambos os lados. Ela realmente abriu o coração sobre o passado dela e admitiu que se identifica muito com a mentalidade de pobreza mencionada por muitos de vocês. Eu mantive o culpado fora da conversa e usei muitos nós em vez de você. Disse a ela que acredita em nós e em nosso futuro juntos, que a amo e quero que isso dê certo, mas que não acredito no caminho em que estamos agora, e que não posso viver assim. Disse a ela que acredito firmemente que ganhamos dinheiro suficiente para viver confortavelmente e economizar, mas que precisamos ser mais firmes no orçamento ou nunca alcançaremos nossos objetivos. Passamos muito tempo conversando e acabou ficando bem tarde, então, hoje à noite, vamos nos sentar novamente juntos e revisar minha planilha de orçamento e atualizá-la. Teremos reuniões de orçamento quinzenais, ideia dela, e veremos o que acontece a partir de agora. Obrigado novamente a todos que foram solidários e deram mais conselhos do que se divorcie dela. Eu sou a babaca por querer que meu filho volte para mais perto de sua família? Olá, este é o meu primeiro post no Reddit, e o inglês não é minha língua nativa, então peço desculpas pelos erros que provavelmente vou cometer. Tenho 56 anos e moro com meu marido, 64. Temos apenas um filho, de 33 anos, que atualmente mora no exterior e só vemos uma vez por ano, pois é muito distante e caro ir até lá. Nós vivemos em uma pequena cidade, ele se mudou quando tinha 18 anos para a faculdade e nunca mais voltou. Esperávamos que ele voltasse depois de se formar, mas ele decidiu ficar onde estava, já que tinha emprego e uma namorada lá, com quem se casou. Nossa cidade fica perto da capital do nosso estado, onde sua área de trabalho é muito forte. Desde o último ano da faculdade, venho tentando convencê-lo a se mudar para mais perto para ter uma carreira melhor e ficar próximo da família, mas ele nunca mostrou interesse, o que acho estranho, especialmente porque sua esposa também trabalha na mesma área. Há 4 anos, eles se mudaram para o exterior. Me senti traída quando ele me contou, ele já estava morando a 3 horas de distância de nós, porque ele escolheria ir ainda mais longe para outro país, e não para a cidade ao lado. Nunca disse nada, apenas fiz com que soubessem que eu e o pai dele estamos sempre aqui se precisarem de nós. Até recentemente, as coisas estavam bem, sinto muita falta dele, mandamos mensagem todos os dias, mas não conseguimos falar com frequência. O problema é meu pai, 84, cuja saúde piorou e está muito frágil. E com meu filho morando tão longe, ele está perdendo um tempo precioso que poderia passar aqui, já que o avô dele não vai viver por muitos anos mais. Contei a notícia para meu filho e ele ficou triste com isso, então ele veio nos visitar e saiu daqui uma semana atrás. Fui honesta com ele, disse que o avô dele não vai ficar conosco por muito tempo, e como ele mora tão longe, perderá a oportunidade de ficar perto e aproveitar o tempo que resta. Ele não ficou feliz por eu tocar nesse assunto, disse que eu estava tentando manipulá-lo para que ele se mudasse de volta. Perguntei por que ele estava fazendo isso comigo, porque ele não sente nossa falta, a minha e a do pai dele. Nós estamos envelhecendo e ele só nos vê 1 ou 2 vezes por ano. É cruel para nós. Ele disse que sente nossa falta, mas está feliz onde está e não planeja voltar, e ele e a esposa já estão planejando comprar uma casa onde moram. Não consegui suportar e comecei a chorar, disse a ele que me sentia abandonada, que ele parece não se importar conosco e que ele deveria aproveitar sua família enquanto pode, porque nós não estaremos aqui para sempre. Perguntei o que o faz pensar que ele não pode ser feliz morando aqui, ele não respondeu. Os poucos dias depois disso foram muito estranhos, e depois que ele foi embora, ele parece ainda mais distante, evitando-me e sendo muito breve nas mensagens.
Ontem, sua esposa ligou e disse que meu filho estava se sentindo mal e contou o que aconteceu. Ela me chamou de egoísta e disse que não tenho o direito de manipulá-lo dessa forma, e que eu deveria ter vergonha. Eu não acho que estou sendo egoísta por querer meu filho mais perto de mim, eles é que estão sendo egoístas por abandonar a família. E incluo ela também, já que fez o mesmo, eu falo frequentemente com a mãe dela e ela está do meu lado. Edição: não percebi que poderia editar o post original, só quero adicionar algumas informações. Eu não estou pedindo para que meu filho abra mão de sua felicidade apenas para estar ao meu lado. Só não consigo entender por que ele precisa estar tão longe, quando ele e a esposa poderiam ter ótimas carreiras em nossa área. Eles poderiam ganhar mais dinheiro e ainda ficar perto da família, é ilógico para mim pensar em qualquer outra coisa. Algumas pessoas têm a impressão de que abandonei minha vida para ser mãe dele, e isso não é verdade. Eu tinha minha própria carreira, e uma boa carreira. Trabalhei duro para dar ao meu filho o melhor que pude. Me aposentei há 6 anos. Eu entendo que existe uma forte base cultural de onde viemos. Espera-se que a família fique junta. Meu filho foi o primeiro membro da minha família a decidir se mudar para um lugar tão distante que torna impossível visitações a cada 2 semanas ou até mesmo uma vez por mês. Não espero que ele cuide de mim quando eu envelhecer, meu marido e eu já conversamos sobre isso, e a menos que meu filho queira, não vamos pedir que ele cuide de nós. Apenas para esclarecer, eu não sou indiana. Embora eu ame a Índia e já tenha estado lá uma vez com meu marido, só quero esclarecer que sou sul-americana. Meu filho atualmente mora na América do Norte. Edição 2. Acho que estou entendendo, é realmente cultural. A maioria das pessoas aqui parece ser dos Estados Unidos, e entendo que é normal para as famílias se separarem quando os filhos vão para a faculdade, e se veem apenas uma vez por ano no Natal ou no Dia de Ação de Graças, por exemplo. Fui criada acreditando que a família deveria ficar junta, criei meu filho com os mesmos valores e esperava que ele mantivesse essa tradição, mas ele quebrou. Não é culpa dele, mas nunca entenderei essa decisão. Percebi que nunca vou entender as motivações do meu filho para se mudar, e também nunca vou entender por que ele se livrou da nossa cultura de proximidade familiar. Não, eu sou completamente incapaz de ver o mundo como ele vê, e tenho que aceitar isso. Ainda me sinto abandonada, negligenciada e ressentida com suas decisões. Acho que ele é ingrato e provavelmente repensarei nosso testamento. Dito isso, tenho que aceitar que ele adotou uma nova cultura, e é assim que ele é agora. Ele mudou. E eu não sou capaz de fazê-lo voltar a ser como era antes. Portanto, aceito o julgamento, e a partir de agora trabalharei com o que tenho. Apenas para adicionar algumas informações extras, estou repensando meu testamento porque eu deixaria tudo para ele, já que ele escolheu estar longe. Seus primos estão todos por perto e nos ajudam quando precisamos, estou mais próxima deles agora do que estou do meu filho. Não estou excluindo-o do testamento, apenas não vou deixar tudo para ele. Ele pode viver onde quiser, longe de nós, e eu tenho o direito de escolher quem vai receber minha herança. Escolhas, certo? Edição 4. Não estou excluindo meu filho do testamento, eu estava com raiva, frustrada e triste quando escrevi isso. Nunca esperei que ele abrisse mão da vida dele por minha causa. Tudo o que quero é que meu filho esteja perto da família. É só isso. Não sei por que é tão difícil para vocês entenderem meu ponto de vista. Meu filho tinha tudo o que precisava para ser bem-sucedido, construir uma família e ainda assim ficar perto, mas ele escolheu se mudar para outro país. Como eu devo me sentir? Estou orgulhosa de ele ser um bom profissional, um bom marido, e estou feliz por ter ajudado a pavimentar esse caminho para ele. Ainda acho que ele é uma pessoa horrível por escolher ficar longe. Para ser honesta, ele nem precisava morar bem ao nosso lado, poderia ter ficado apenas a 3 horas de distância. Dessa forma, pelo menos poderíamos visitá-lo com frequência ou planejar atividades juntos. Tudo o que vocês dizem é, suas decisões, sua vida, suas escolhas, eu entendo, mas como é tão fácil para todos vocês ignorar de onde estou vindo? Por que ele precisava ir para outro país? Sim, estou assumindo que ele fez isso apenas para ficar longe de nós, o que o torna um filho horrível. Por mais carente que eu possa ser, eu venho de um lugar de amor. Eu sempre deixei claro que o amo e sempre pensei no melhor para ele, mas ao mesmo tempo, estou tão errada de esperar alguma proximidade? Ele nunca começa as conversas, sou eu quem envia as mensagens, se eu não contar as novidades sobre os parentes, ele não pergunta. Como eu não deveria me sentir abandonada? Sério? Não sei mais o que dizer. Atualização. Olá,
Queria dar a vocês uma atualização, já que meu post original chamou muita atenção e gerou várias discussões, algumas infelizmente foram rudes e desrespeitosas. Desde o meu último post, eu melhorei meu relacionamento com meu filho e sua esposa. Troquei de terapeuta. Iniciei o tratamento para minha ansiedade e depressão. Perdi meu pai. As coisas começaram a melhorar quando decidi trocar de terapeuta e tive algumas sessões com um novo profissional. Sua abordagem permitiu que eu aceitasse o fato de que os valores do meu filho, sua perspectiva sobre o mundo e seus objetivos de vida nunca se alinharão aos meus, e está tudo bem. Foi uma realização difícil, mas importante. Durante a terapia, também descobri que minha ansiedade estava muito pior do que eu pensava e nunca a tratei. Comecei a tomar medicamentos. Depois de alguns meses, me sentia muito melhor em relação ao fato do meu filho viver longe de mim. Além disso, meu terapeuta me ajudou a entender um aspecto crucial da minha vida. Eu havia vivido sob o peso da culpa, desistindo de tantos planos em prol dos meus próprios pais. Um exemplo bobo. Quando meu marido e eu nos casamos, eu queria ter um gato, mas meu pai sempre odiou gatos. Eu pensei, meu pai detesta felinos, não seria justo tê-los em nossa casa, e se eles viessem nos visitar? Eu não seria uma boa filha. Quando contei essa história ao meu terapeuta, ele ficou chocado com o quanto eu achava aquilo normal. Essa foi apenas uma das muitas situações em que a culpa ditava minhas decisões. Ambos os meus pais eram mestres em instigar a culpa, e eu a internalizei ao longo dos anos. Ponto principal do post original: eu queria que meu filho continuasse morando perto de mim, ele não quis. Em minhas tentativas equivocadas de impor meus desejos, acabei manipulando-o repetidamente com culpa. É assim que fui ensinada, é o que eu sabia. Agora vejo como esse comportamento está errado e prejudicial. Embora eu talvez nunca entenda ou me relacione completamente com a ideia de viver longe da família, ainda dói. Aceitei que esse é meu problema para lidar, não é um fardo para o meu filho. Estou determinada a enfrentar esse desafio sozinha e recuso-me a permitir que ele dite minha felicidade. Após a morte de meu pai, aconteceu de repente, meu filho quis vir para o funeral, mas seria tão cansativo para ele, sem mencionar o custo. Então eu disse a ele que não era preciso vir, que ele poderia ficar e nos encontraríamos para lembrar do vovô em outro momento. Fiquei surpresa comigo mesma, em outros tempos eu o teria culpado para que ele viesse o mais rápido possível. Em conclusão, quero agradecer aos que foram respeitosos pelo alerta e pelas discussões que se desdobraram a partir do meu post inicial. Foi uma jornada esclarecedora de autoconhecimento e crescimento. Estou comprometida em continuar meu progresso e aprender a priorizar meu próprio bem-estar, respeitando a autonomia e escolhas das pessoas ao meu redor. Edição. Obrigada a todos pela recepção maravilhosa do meu post, não esperava tanto carinho. Quero tirar um tempo para responder a cada comentário, mas vou abordar um ponto que todos parecem estar comentando. Sim. Meu marido e eu vamos adotar um gato. Precisamos preparar nossa casa primeiro, planejamos manter o gato dentro de casa para sua segurança, então vamos criar um ambiente adequado. Assisti a muitos vídeos de Jackson Galaxy. Sou o babaca por ter contado a verdade para minha filha sobre por que não estive presente em sua vida? Para começar, minha ex e eu tínhamos 19 anos quando ela engravidou. Havíamos acabado de terminar e ela descobriu algumas semanas depois que estava grávida. Ela disse que planejava fazer um aborto, mas só queria a irmã dela presente. Então eu sempre acreditei que ela tinha feito o aborto. Ela só me contatou uma vez dizendo que estava feito e não falamos novamente. Avançando 19 anos depois, descobri um mês atrás que isso era mentira. Minha ex faleceu há 3 anos e minha filha Cara tem vivido com o tio dela. Ele foi quem entrou em contato para me dar um aviso depois que ela manifestou interesse em querer que nos conectássemos. Ele e eu conversamos bastante porque eu estava sentindo algumas emoções muito fortes, como raiva por nunca ter sido informado sobre ela. Minha ex havia desistido do aborto, mas não queria que eu me envolvesse porque tínhamos terminado, então decidiu simplesmente não me contar. Mas ele me disse que Cara não sabe disso. Aparentemente, eu não estava preparado para ser pai porque éramos jovens, então saí fora. Eu não podia acreditar. Rob, o tio dela, me disse que sabe que sua irmã estava errada por isso, mas prometeu que Cara não tem nenhum sentimento negativo em relação a mim e minha ex nunca me pintou como algum vilão, apenas um cara jovem que sabia que não poderia cuidar dela adequadamente. Ele me pediu para não contar isso para Cara quando conversarmos, caso ela pergunte, porque poderia afetar a maneira como ela via a mãe dela. Na verdade, eu nunca confirmei que faria isso.
Cara me mandou uma mensagem e estamos conversando. Eu a encontrei 2 vezes e tem sido extremamente emocionante. Olhar para essa garota que se parece tanto comigo e sofrer porque estamos nos conhecendo agora. Até agora nossas conversas têm sido apenas sobre como era a vida dela, como é a minha vida, quais são os desejos e metas futuras dela e nos conhecendo melhor. Nós nos encontramos novamente na terça-feira e ela finalmente decidiu fazer as perguntas óbvias sobre o que me impediu de estar envolvido. Como eu me senti, o que passou pela minha mente, se eu já pensei nela, etc. Eu tinha estado pensando sobre o que fazer, mas naquele momento eu simplesmente não consegui mentir, então fui honesto. Que eu fui informado sobre o aborto, não tinha ideia de que ela existia até agora, mas que ainda quero muito estar em sua vida e ter a chance de ser o pai dela, se ela quiser. Cara ficou um pouco emocional, conversamos mais um pouco e ela disse que ainda quer que eu esteja presente. Naquela noite, minhas mensagens estavam explodindo. Não só do Rob, mas também dos avós dela. Todos eles estão indignados por eu ter contado para Cara sobre a mãe dela porque ela gritou com todos eles e está se recusando a atender suas ligações. Sim, a mentira foi terrível, mas eu acabei com a imagem que ela tinha de sua falecida mãe para o meu próprio benefício. Rob me chamou de egoísta por não levar em consideração como isso afetaria a Cara ao descobrir isso. Então, agora, eu me sinto uma merda. Entendo que honestidade é a melhor política, mas neste caso eu não sei se fui um babaca por fazer isso. Ainda estou aprendendo esse negócio de ser pai, então não sei se falhei aqui. Atualização. Eu fiz este post alguns meses atrás e queria compartilhar o que tem acontecido. Foi uma grande confusão e obrigado por todo o seu apoio. Por me dizer que Cara merecia saber a verdade. Ainda havia uma certa culpa que carregava comigo por dias, até que ela me ligou novamente agora que teve tempo para processar. Cara me agradeceu por ser honesto sobre o que aconteceu e tivemos uma conversa profunda sobre o que ela está passando. Ela e a mãe sempre tiveram uma relação muito tensa, mesmo até que ela faleceu, então ainda havia muita raiva e ressentimento pelos quais ela nunca teve um encerramento. Agora, ao descobrir essa nova mentira que sua mãe contou sobre mim, bem, isso despertou muitos outros sentimentos mistos. Ela já estava em terapia antes mesmo de sua mãe falecer para lidar com seus problemas, então Cara está trabalhando nisso com alguém, o que me deixa feliz em saber. Muitos de vocês sugeriram terapia para ela, então pelo menos ela já tinha isso encaminhado. Minha filha ainda está brava com sua família, ela conversou com eles algumas vezes antes de interromper a comunicação. Cara sabe que perdoará eles eventualmente. Mas, por enquanto, ela diz que quer que eles vivam com as consequências, então não teve nenhum contato com eles. Eu expressei minha preocupação por ela estar os afastando, mas ela diz que não é para sempre. Ela ainda está tentando processar essa traição e chegar a um ponto em que os aceitará de volta em sua vida. No momento, ela ainda está morando com sua amiga e quer manter as coisas dessa maneira. Até agora, ela recusou qualquer ajuda financeira que ofereça. Ela só quer lidar com sua raiva e deixá-los lidar com isso por um tempo. Eu tive que bloquear algumas pessoas ainda para minha própria paz de espírito. As coisas estão em progresso, mas estou feliz em informar que estamos nos dando bem. Cara tem vindo aqui muitas vezes e conheceu minha noiva. Estamos aprendendo muito um sobre o outro, mesmo que às vezes seja difícil não se emocionar com as memórias de infância que ela fala, sabendo que eu não poderia estar presente nelas. Ainda estou no processo de encontrar um terapeuta para mim mesmo, porque isso também tem sido muito pesado para mim, e ainda não faço ideia do que estou fazendo como pai. Obrigado por suas palavras de encorajamento e todos os conselhos dos colegas pais. Eu continuava recebendo pedidos de uma atualização sobre isso, então desculpe-me por ter demorado um pouco para lembrar de postar algo. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 16 mil inscritos. Uma boa noite pessoal.